Olá, pessoal. Aqui é a professora Glaucileia Magalhães. Nesta aula, nós vamos falar sobre porcentagem nada mais é do que uma razão centesimal. E razão é sinônimo de divisão. Então, porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100. Então, se a gente está interessado na porcentagem de um número qualquer, que aqui a gente está simbolizando esse número por A, então A% é a mesma coisa que A dividido por 100. E aí, uma dica importante é não resolver uma questão de porcentagem utilizando o símbolo porcento. Escrever esse número na razão centesimal, ou seja, na forma de divisão por 100 ou na forma decimal. Então, por exemplo, se a gente está interessado no cálculo de porcentagem simples, por exemplo, 10% de um número qualquer. Então, 10% de A, por exemplo, é 10 sobre 100 vezes A. E 10 sobre 100 é a mesma coisa que 0,1. Então, 10% de A é 0,1 de A. 5% de A, 5 sobre 100 vezes A. Em decimal, isso é 0,05 vezes A. 200% de A. 200% de A é 200 sobre 100 vezes A. 200 sobre 100 a gente sabe que é 2. Então, 200% de A é 2 vezes A. E 100% de A? 100% de A é 100 dividido por 100 vezes A. 100 dividido por 100, a gente tem que é 1. Então, 100% de A é 1 vezes A, que é o próprio A, né? Agora, se a gente estiver interessado no percentual de aumento, a gente, por exemplo, qual é aumento, 10% de aumento de um determinado valor? Esse valor eu estou representando por A, então 10% de aumento em relação a A vai ser esse próprio valor A acrescido de 10%. E a gente viu que 10% de A é 0,1 vezes A. Então, perceba que aqui, nesta operação, eu tenho esse fator comum, que é o fator A. Então, colocando A em evidência, eu tenho que 10% de aumento é a mesma coisa que A vezes 1 mais 0,1. E 1 mais 0,1, ele representa o fator de aumento. Se eu estiver interessado num aumento de 5%, então, o aumento de 5% representa 1 mais 0,05 vezes A. Ou um aumento de 200%. Então, quem é o meu fator de aumento? O meu fator de aumento, nesse caso, é 1 mais 2 vezes A. Então, quando eu estou interessado no percentual de aumento, eu faço 1 mais a minha taxa vezes A. Da mesma forma, eu posso encontrar um percentual de desconto ou redução. Digamos que eu esteja interessada em reduzir o valor em 10%. Esse valor que eu estou simbolizando por A, então, é A menos 10% é 0,1 de A. Aqui eu tenho que A é um fator comum, eu vou colocar A em evidência, então é A que multiplica 1 menos 0,1. Então, 10% de desconto é a mesma coisa que 1 menos 0,1 vezes A. 1 menos 0,1 eu tenho que é 0,9 vezes A. E 5% de desconto é 1 menos 0,05, tudo isso vezes A. E 1 menos 0,05 eu tenho que é 0,95. Então, esse seria o meu fator de desconto. Então, de uma forma geral, o fator de desconto é 1 menos o percentual colocado. Quando eu tenho porcentagens sucessivas, ou seja, um aumento seguido por outro aumento, ou um desconto seguido por outro desconto,
ou um aumento seguido por um desconto, o que a gente faz? A gente multiplica esses fatores de aumento ou de desconto. A gente faz multiplicações sucessivas. Aqui tem uma tabela ilustrando, então, quando eu tenho um percentual, por exemplo, 7%. É a mesma coisa que 7 por 100, em decimal 0,07. Então, qual é o meu fator de aumento? Meu fator de aumento é 1 mais 0,07, que é 1,07. O meu fator de desconto, 1 menos 0,07, que é 0,93. 10%, então, um fator simples em decimal é 0,1, o fator de aumento 1,10, fator de desconto 0,9. E assim sucessivamente. Agora vamos ver um exemplo prático, uma questãozinha do Enem 2016. Olha só. O setor de recursos humanos de uma empresa, ele pretende fazer contratações para adequar o artigo 93 da lei número 8.213 de 91. Essa lei, ela dispõe no seu artigo 93 que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoa com deficiência habilitadas, na seguinte proporção. Até 200 empregados tem que ter 2%, de 201 a 500 empregados, 3%, de 501 a 1.000 empregados, 4%, de 1.001 em diante, 5%. Constatou que a empresa ela possui 1.200 funcionários, dos quais 10 são reabilitados ou com deficiência habilitados. Para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas empregados que atendam ao perfil indicado no artigo 93. O número mínimo de empregados habilitados ou com deficiência habilitados que deverá ser empregados pela empresa é, olha só, essa empresa ela tem 1.200 funcionários. Então, ela se encaixa nesse quesito aqui. Ela tem que ter 5% de pessoas que estão nesse artigo 93. Então, ela vai ter que contratar funcionários para chegar nesse padrão de 5%. E a gente sabe que ela já tem 10% de funcionários reabilitados ou com deficiência. Então, já que ela vai precisar contratar mais funcionários, eu não sei a quantidade, mas eu sei que ela tem 1.200 e que ela vai precisar contratar mais funcionários, que eu estou chamando de X, e isso vai representar a 100% dos funcionários. Eu sei que ela já tem 10 que atende essa condição, mas ela vai contratar mais, que eu estou chamando de X. E esses 10 mais os contratados vai representar os 5% que atendem o artigo 93. Então, perceba que aqui basta a gente fazer uma regra de 3. Antes disso, a gente pode o quê? A gente pode simplificar esses valores aqui, né? Dividir tudo por 5. Então, 100 dividido por 5, aqui eu vou ter 20%. 5 dividido por 5, agora basta multiplicar cruzado esses valores aqui. Então, 10 vezes 20, eu vou ter aqui 200 mais 20x é igual 1.200 mais x vezes 1, né? Que é 1.200 mais x. Qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho 20x menos x é igual a 1.200 menos 200. Então, 19x é igual a 1.000. X é igual a 1.000 dividido por 19. Fazendo esses cálculos, eu vou ter
o seguinte, eu vou ter que x é aproximadamente 52,6. Mas não tem como contratar 52,6 pessoas, certo? Então, qual é o número mínimo de pessoas a serem contratadas? O número mínimo vai ser 53 pessoas, que é a alternativa letra E.